quero meditar com os irmãos nesse texto de 2 Crônicas, capítulo de número 7, dos versos 11 a 16. E nós teremos como tema da nossa mensagem a tela. Aviva a tua obra, Senhor, e sara a nossa terra. Tá certo? Poderia ter substituído obra por igreja. A mesma coisa, tá bom? Vamos ler. Verso 11. Todo mundo achou? Amém? 2 Crônicas diz assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém? Vamos orar e não feche sua Bíblia. Maravilhoso Deus e grande Pai, quão maravilhoso, Deus, é poder nos reunirmos neste lugar, com os nossos irmãos, como a tua igreja, como a tua noiva, para adorar o Senhor. Pai, esperamos imensamente que tudo que temos feito até o presente momento tenha sido do teu agrado. Pai, nós agradecemos ao Senhor por cada vida que o Senhor tem conduzido a este lugar. Coloca sempre nos nossos corações um desejo genuíno e verdadeiro de adorar o Senhor em espírito e em verdade. Pai, neste momento, reconhecendo nossa limitação, é que nos achegamos ao Senhor com os corações contritos e quebrantados, pedindo, ó Deus, a instrução do Teu Espírito, para que, ó Deus, nos faça compreender a Tua vontade revelada, que é a Tua palavra. Que possamos entender, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja para a Tua igreja nesta noite. Aviva, Deus, a Tua igreja e sara, Deus, a nossa terra. Usa-me, ó Deus, como instrumento nesta noite, para avivar a Tua igreja, para falar à Tua igreja aquilo que o Senhor propôs falar para ela nesta noite. Que haja edificação, Deus, na Tua casa. E assim, Deus, oramos ao Senhor. No nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, aquele que vive hoje e para todo sempre. Amém. Amados irmãos, como eu falei, nós temos vivido tempos difíceis. E uma das coisas que mais tem se falado no momento é sobre a atual conjuntura do nosso país. Como eu até falei, não sei se os irmãos acompanham as redes sociais, mas eu acho que acompanham. Existem vários memes, vários vídeos de brincadeiras, né? Tipo, mostrando uma falta de empolgação das pessoas com a Copa. Como se ninguém estivesse nem aí para os jogos de futebol. Porque está todo mundo preocupado com a sua situação. Está todo mundo preocupado com a sua vida. Está todo mundo preocupado com as suas famílias. Está todo mundo preocupado com seus empregos. Nós temos atingido um alto índice de desemprego no nosso país. Mais de 3 milhões nós já estamos passando. E tudo isso tem sido um motivo de muita tristeza para nós. Porque nós, como indivíduos, como cidadãos, a gente olha para o futuro e a gente vê uma densa nuvem que nos causa certo pavor. Porque a gente olha para frente, a gente não consegue ter um relance de alguma perspectiva positiva. Há muito pessimismo em tudo que se é dito. Você escuta os economistas e nada.
Muito discurso para tentar acalentar o coração do povo, mas a gente bem sabe a realidade, a real situação do Brasil, bastante complicada, sem perspectivas. E a gente que tem filhos, que tem netos, a gente fica pensando no futuro de todos esses e, meu Deus, o que será de nós? E diante de tudo isso, também nos vem aquele senso de impotência. O que nós podemos fazer? O que você tem proposto no coração a fazer diante de toda essa situação? Muito tem se colocado expectativa para as eleições presidenciais que logo ocorrerão no nosso país em outubro. Mas será que um homem ou uma mulher será de fato o salvador da pátria? Será que algum candidato deterá o poder de resolver todos os problemas do nosso país? De tirar o Brasil dessa situação? Será que é correto a igreja depositar a sua total confiança sobre o indivíduo? O que nós devemos fazer diante dessa situação? E aqui eu quero chamar os irmãos à igreja para nós refletirmos sobre o nosso papel como igreja. O que nós devemos fazer como igreja? Qual deve ser o nosso papel diante de tudo isso? Será que nós como igreja nós devemos nos envolver na política? Será que essa é a saída? O que nós devemos fazer? O que a Bíblia diz que nós como igreja do Senhor devemos fazer em tempos difíceis? Qual é a direção de Deus para as nossas vidas? E é quando esse texto maravilhoso nos vem como uma direção para que nós como povo de Deus, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós possamos tomar uma atitude diante de tudo isso. E eu creio que, biblicamente falando, essa é a postura que nós, como igreja do Senhor Jesus, neste presente momento, nessa atual conjuntura do país, é essa atitude que nós devemos tomar, a do verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu creio, irmãos, que esse é o caminho que a igreja do Senhor deve tomar. Nós bem sabemos que esse contexto de Salomão é um contexto diferente do nosso. Esse é o momento em que Salomão construiu a casa do Senhor e ele consagrou esta casa a Deus. E o texto vai dizer que, se você for ler na sua casa, o capítulo de número 7, Salomão ele faz uma festa solene, e Salomão faz alguns pedidos a Deus em oração, para que Deus possa abençoar aquela casa que ele estava construindo. E por isso que o versículo 11, o versículo 12, na verdade, vai dizer que de noite apareceu o Senhor a Salomão e disse: eu ouvi a tua oração. Eu ouvi a tua oração, eu ouvi a tua súplica. E eis a minha resposta. Versículo de número 13. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se eles se humilharem, se orarem, se me buscarem e se converterem dos seus maus caminhos, eu então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É mister afirmar, meus irmãos, aquilo que Deus está dizendo. Nós bem sabemos que a igreja não é Israel. Nós bem sabemos que aqui Deus estava falando com um povo específico, Israel. Mas nós bem sabemos que hoje a igreja é o povo de Deus, como diz 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9. A igreja do Senhor Jesus é o povo de Deus neste momento. Então nós podemos dizer que os princípios dessa palavra são os mesmos aplicados a nós hoje. O povo de Deus na terra é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, se a igreja fizer isso que diz no verso 14, a promessa de Deus é essa, que Ele ouvirá dos céus, Ele perdoará os nossos pecados e Ele há de sarar a nossa terra. Ou seja, meus irmãos,
Deus está dizendo que a condição para que Deus possa restaurar uma nação está condicionada ao seu povo. Se o seu povo fizer aquilo que está dentro da vontade de Deus, Deus então agirá em favor do seu povo e adeçará a sua terra. Por isso que o texto vai usar várias condições. Se o meu povo fizer isso, se fizerem isso, então eu irei restaurar a sua terra. Então perceba, Deus colocou sobre a sua igreja essa autoridade de interceder a Deus para que Deus possa sarar a nossa terra. A Bíblia vai dizer que Deus deu autoridade à igreja e tudo aquilo que ela ligar na terra será ligado no céu. Tudo aquilo que ela desligar na terra será desligado no céu. Por isso, meus irmãos, nós não podemos depositar a esperança do nosso povo, do nosso país, nas mãos de homens nenhum. Porque Deus já depositou isso nas mãos da sua igreja. E a única coisa que Deus espera da sua igreja é que ela haja conforme a sua vontade. E a vontade de Deus para que o seu povo haja é o verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é a igreja do Senhor, meus irmãos. Deus deu essa autoridade para o seu povo. Deus deu autoridade à sua igreja. Deus não escolheu nenhuma outra instituição na face da terra para isso. Sabe por quê? Porque somente a sua igreja é que é o seu povo. Nós somos o povo de Deus, nós somos os filhos de Deus, nós somos os herdeiros do Senhor, nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, nós somos a nação santa, nós somos os filhos de Deus, nós somos o povo de propriedade exclusiva do Senhor. Essa é a igreja de Cristo. Essa é a igreja de Cristo. E foi por isso que Deus deu a ela essa autoridade. Tudo que será ligado por ela aqui, será ligado lá em cima. Tudo que será desligado por ela aqui, será também desligado lá em cima. E talvez você esteja se perguntando, por que então Deus não sara a nossa terra? Por amor ao seu povo? Por que nós temos passado por tudo isso? Nós já temos falado sobre isso aqui e os irmãos bem sabem disso. Que a igreja brasileira hoje é uma igreja muito grande. Nós já somos quase metade da população brasileira. Mas mesmo assim, irmãos, o nosso país vive de mal a pior. E isso nos faz gerar uma reflexão. Por que a igreja é tão grande? Ela deveria, então, ser instrumento de Deus para abençoar a nossa nação? E por que nós vivemos tempos tão difíceis, tempos de tanta corrupção? O que aconteceu com a igreja de Cristo Jesus? Por que ela não intercede para que Deus sare a nossa terra? Por que ela não é o sal? Por que ela não é a luz? Já que ela é o povo de propriedade exclusiva de Deus. E eu temo, irmãos, que infelizmente, o contato que a igreja hoje tem no mundo, ela acabou que, de certa forma, sendo contaminada pelo mundo. A Bíblia vai dizer em Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2, que a igreja foi enviada para ser agente transformador, porque nós somos sal, nós somos luz. Mas infelizmente, nós bem sabemos que vivemos num mundo jaz do maligno, e de certa forma a igreja tem se envolvido muito com o mundo, e a igreja tem se amoldado muito ao mundo, e ela tem perdido as suas características essenciais. Ela não tem mais sido como sal, porque os irmãos sabem que naquele tempo não havia geladeira, e o sal ele tinha uma função prioritária, que era de evitar com que os alimentos entrassem em decomposição. Então o papel da igreja no mundo é esse, é evitar que a maldade prolifere. Mas infelizmente a igreja tem se associado tanto com o mundo que ela tem perdido o seu papel, e é por isso que a situação está tão
assim, calamidade. Porque, de certa forma, a igreja perdeu a sua utilidade. E Jesus vai dizer que quando o sal perde o seu sabor, para nada presta, senão para ser pisado. E é isso que tem acontecido com a igreja de Cristo. O povo de Deus, aqueles que se chamam pelo nome de Deus, que deveria ser agente transformador de Deus no mundo, está sendo pisado. Quando se fala sobre igreja no Brasil, é motivo de chacota, é motivo de piada, é motivo de descrença, ninguém acredita mais no povo de Deus, na igreja do Senhor, porque em muitos já não se diferencia mais o que é igreja e o que é mundo. Hoje muita gente sai dizendo que é crente, mas ninguém sabe mais a diferença de quem é crente e de quem não é crente. Hoje muitas igrejas lotadas, mas quando você entra dentro dessas igrejas, você vê o mundo tão como você vê claramente fora. As igrejas emborrotadas, lotadas. Mas quando você entra, você não consegue sentir o bom perfume de Cristo. Você não consegue ver o brilho de Jesus Cristo. Você consegue ver o mundo dentro da igreja. E é por isso, meus irmãos, que nós não temos mais conseguido causar efeito no nosso país. É por isso, meus irmãos, que o nosso país está doente. Essa é a razão de muitas vezes a nossa vida estar doente. Essa é a razão de muitas vezes nossas famílias estarem doentes. É preciso, meus irmãos, sarar a nossa terra. E Deus quer usar a sua igreja para isso. Mas para que a gente possa sarar o mundo, esta restauração precisa começar primeiro em nós. Não sei se os irmãos têm acompanhado os noticiários, mas na Globo tem aquela propaganda de o Brasil que eu quero, né? E todo mundo vai falar o Brasil que quero. O Brasil que eu quero é assim, é que tenha menos coisa, é que fulano beltrano faça assim. Por que você não diz assim, o Brasil que eu quero? É que eu abra mão dos meus pecados, é que eu me converta, é que eu deixe de ser aquilo, aquilo outro. Se todo mundo assumir o seu papel, se todo mundo olhar para si, e se todo mundo mudar a sua vida, o Brasil mudará. O problema é porque a gente fica sempre colocando a expectativa para o outro, e a gente nunca coloca a expectativa para nós. É por isso que nesse momento, o Senhor, Ele direciona a palavra ao seu povo. Quer sarar a terra? Eis o caminho. E o caminho que Deus direciona para o seu povo é esse. Se vocês querem restauração na terra, comecem por vocês. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se eles se humilharem, orarem, me buscarem e converterem dos seus maus caminhos, eu então sararei a sua terra. A gente fica na expectativa de que fulano seja preso, de que acabe a corrupção, de que fulano mude, de que fulano se converta. Nós devemos ter essa expectativa, mas precisamos entender que essa restauração precisa começar primeiro em nós. Nós só iremos conseguir tirar o argueiro do olho do mundo quando primeiro nós tirarmos a trave dos nossos olhos. Deus quer restaurar a nossa terra. Deus quer restaurar a nossa terra. Mas primeiro, Ele vai começar com a sua igreja. A Bíblia diz que o juízo de Deus começa primeiro pela casa do Senhor. E a restauração do Senhor também primeiro começa pela casa de Deus. Quer mudar a nossa nação? Que haja transformação primeiro na igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque quando houver transformação na igreja do Senhor Jesus Cristo, Deus usará a sua igreja para mudar a nossa nação. Deus vai sarar a nossa nação através das nossas vidas. Deus vai sarar a tua casa através da tua vida. Deus vai sarar a nossa nação através das nossas vidas, nós cidadãos brasileiros. A começar pela sua igreja. A começar pela sua igreja. Pela minha vida, pela sua vida. Amém, irmãos? E aqui eu quero direcioná-los. Não precisa você ser nenhum exegeta e nenhum conhecedor de hermenêutica para você entender os passos simples que Deus apresenta. 4 passos simples Deus apresenta para que a sua igreja tenha, para que haja uma restauração na nossa vida. Por isso que eu coloquei o tema da nossa mensagem esse: aviva a tua obra, Senhor, aviva a tua igreja, Senhor, e sara a nossa terra. 4 caminhos,
o Senhor propõe para nós nesta noite. Pode passar, Lucas, por favor. O primeiro caminho, irmãos, para nós percorrermos, para que Deus sare a nossa terra, é o caminho da humilhação. Como diz o verso 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Se humilhar. Amados irmãos, o grande mal do homem sempre foi o orgulho e a soberba. Deus havia dito ao povo de Israel que se o povo fosse fiel a Deus, de que se eles tivessem uma vida com Deus, se eles reconhecessem todas as suas atitudes, que Deus é o Senhor da sua nação, de suas vidas, Deus faria o povo prosperar. Foi promessa de Deus. Mas Deus também disse, e a gente já aprendeu isso aqui na igreja, que é os textos de Deuteronômio, capítulo 27 e 28, Deus diz que se o povo tiver esse entendimento, se caminharem conforme a vontade de Deus, se obedecerem a Deus, Deus abençoaria a sua terra. Deus faria sempre o povo de Deus prosperar. Mas também Deus disse que se o povo se apartar dele, Deus traria também juízo sobre as suas vidas. Então, a situação da oração e da resposta de Deus, que diz o versículo 13, é uma situação de calamidade. Deus diz, olha, se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou seja, não vai haver colheita, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou seja, além de eu não mandar a chuva, e se eu acabar com tudo que veio a brotar, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, se eu enviar doença, desgraça, todo tipo de calamidade. Então o tempo era de calamidade, o tempo era de dificuldade. Isso mostra que o povo estava distante de Deus, e por isso a situação era de calamidade. E Deus vai dizer, mas nem tudo está perdido. Mesmo que a situação esteja em calamidade, ainda que não haja chuva, ainda que os gafanhotos tenham consumido tudo, ainda que a peste esteja matando todo mundo, ainda não é o fim. Ainda há uma saída para todos nós. E a saída está na relação do meu povo. A saída vai estar nas mãos do meu povo. Se eles fizerem isso, é certo, eu sararei a sua terra. O povo de Deus, ele se orgulhou. Ele achou que não precisava mais de Deus. Ele achou que poderia guiar a sua própria vida segundo os seus próprios conselhos. E esse é um grande problema, meus irmãos, nosso. O desejo pela autoindependência. Isso bate muito forte no nosso peito. E muitas vezes a gente se torna o senhor das nossas próprias vidas. Nós decidimos o que é melhor para nós. Nós tomamos as nossas próprias decisões. E quando a igreja se encontra nesse estado, meus irmãos, ela se perde. Porque ela ocupa o lugar de Deus. Ela tira de Deus o controle da sua vida. E ela toma para si o controle da sua própria vida. Então o texto quando vai dizer que se o meu povo se humilhar, é essa postura que nós precisamos ter. Se humilhar na presença de Deus é isso. É você reconhecer quem você é e quem Deus é. É você entender que sem Deus você não pode nada. É entender a sua insignificância diante de um Deus todo-poderoso. É você saber que as suas conquistas, elas não serão dadas a você pela força do seu braço, pela força da sua inteligência, ou pela sua sabedoria. A grande verdade é que Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Porque é essa a postura de Deus. Se tem um pecado que ofende a Deus, é o orgulho, é a soberba, que é o contrário de humilhar-se na presença de Deus. Deus deseja que a sua igreja, que o seu povo se humilhe na sua presença.
E aqui humilhar-se na presença de Deus não é um senso de autocomiseração, não é isso. Humilhar-se na presença de Deus é um estilo de vida. É quando você vive na total dependência de Deus. É quando você confia em Deus. É quando você não coloca sobre outras pessoas a sua expectativa, a sua esperança. Mas é quando você confia somente em Deus e absolutamente em Deus. E sabe que se alguém intervém por você, é porque Deus usou esse alguém. Deus deseja que a sua igreja se humilhe na presença dEle. Às vezes nós podemos ser igreja do Senhor e caminhar sem o Senhor da igreja. Eu creio que o grande problema hoje da igreja, assim como de Israel, é que ela se tornou autodependente do próprio Deus. Ela acha que não precisa mais de Deus. Olha os cultos hoje. Quem é o centro do culto hoje? É Deus ou é o homem? Olha as canções. As canções são cristocêntricas, ou seja, tem Cristo no centro, ou as canções são antropocêntricas, tem o homem no centro. As músicas são feitas para a adoração de Deus, ou é feita para o homem? Você é vencedor, você é aquilo. E cada vez mais a igreja vai assumindo o papel de Deus. E ela vai destronando Deus do seu lugar. E o homem vai assumindo o lugar de Deus. Em muitas igrejas hoje não é mais Deus que faz o milagre, mas é o fulano tal, é o apóstolo ciclano, é o bispo. E o homem vai assumindo o lugar de Deus. E ele vai tomando o lugar de Deus. E é quando Deus diz, igreja, vocês têm que se humilhar perante mim. Vocês têm que descer do pedestal. Vocês têm que reconhecer que sem mim, nada vocês podem fazer. O mundo que nós vivemos hoje é um mundo orgulhoso. Os descrentes vivem assim. Acham que não precisa de Deus. Esse é o estilo do descrente. Ele vive a sua vida e acha que não precisa de Deus. E muitas vezes é essa a postura da igreja. Ela caminha como se não precisasse de Deus. Ela se tornou autossuficiente em si mesma. Muitas vezes ela só procura Deus nos momentos de dificuldade, como se Deus fosse um remédio, um antídoto para os seus problemas. E é quando Deus nos chama, igreja, humilhe-se perante a mim. Nós precisamos assumir essa postura, de nos humilharmos na presença de Deus. Esse é o primeiro caminho. Humilhe-se na presença de Deus. Reconheça que você é pó, e Deus é o Criador de cada pó. É isso que Deus espera da sua igreja. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro caminho. Esse é o primeiro caminho para a minha vida. Esse é o primeiro caminho para a sua vida. Humilhe-se na presença de Deus. Porque só humilhando-se na presença de Deus é que nós seremos exaltados. É que nós seremos exaltados, irmãos. Humilhe-se na presença de Deus. O segundo é a oração. Ele diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Já tenho dito muito isso aqui, meus irmãos. A oração é fundamental para a nossa vida. É um elemento vital para a vida da igreja e para a vida do crente. Não existe fortalecimento da vida espiritual sem oração, meus irmãos. Oração é o caminho. Se a gente deseja mudanças na nossa vida, se a gente deseja mudanças na nação que a gente vive, nós precisamos orar, meus irmãos. Paulo vai dizer em Timóteo que nós devemos orar pelas nossas autoridades. Nós devemos orar pelas nossas autoridades, por aqueles que nos governam. A igreja precisa orar, a igreja precisa colocar o joelho no chão, interceder aquele que coloca as autoridades sobre nós. Pois toda autoridade foi instituída por Deus. E por isso nós precisamos orar a Deus, meus irmãos. Orar a Deus. Infelizmente, nós temos
orado pouco. Nós temos vivido num tempo tão corrido. Nós temos vivido numa dinâmica de vida tão complicada, que muitas vezes nós não conseguimos separar tempos para oração. Deus quer sarar a nossa terra. E um dos caminhos que Deus escolhe para isso é a oração. E eu falei isso domingo passado. Eu apresentei para os irmãos, num texto de Filipenses, o caminho que Deus nos apresenta para nós vencermos a ansiedade e a paz de Deus habitar no nosso coração. Qual foi o caminho que Paulo disse que nós deveríamos pegar? A oração. E mais uma vez nessa noite Deus diz, orem a mim. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Orem, meus irmãos. Às vezes a gente quer procurar uma fórmula mágica, mas não há. São as velhas verdades de sempre. Oração, meus irmãos. Oração. Se nós não encontrarmos o caminho da oração, nós iremos perecer nesta situação. Nós precisamos encontrar o caminho da oração, pois o caminho da oração é que vai haver restauração para as nossas vidas e para a nossa nação. Como tem sido a sua vida de oração? Quanto tempo você tem se dedicado a orar? Quanto tempo você tem se dedicado a orar pela sua família? Quanto tempo você tem orado pelos seus filhos, pelo seu marido, pela sua esposa, as pessoas do seu trabalho, pelos seus amigos na escola? Quanto tempo você tem orado pelos nossos governantes? Quanto tempo você tem dedicado a oração a Deus para que Deus sare a nossa terra? Quanto tempo nós temos dedicado a orar por tudo isso que tem acontecido? A oração, meus irmãos, é fundamental. A oração é vital para as nossas vidas, para a nossa vida cristã. Sem oração a gente não vai chegar em lugar algum. Nós precisamos voltar à prática da oração. Nós precisamos voltar à prática da oração. Precisamos ter a oração como primazia para as nossas vidas. Talvez o grande problema ainda das nossas vidas é porque a gente já tem ouvido tanto as velhas verdades e a gente não tem colocado isso em prática. Creio que todos nós sabemos o quanto a oração é importante e talvez já ouvimos vários sermões sobre isso, mas ainda continuamos a ser faltosos nas orações, mas nós temos uma expectativa de que Deus sare a nossa terra. Mas como se nós não temos orado? A oração é o caminho para isso. Nós precisamos ser conhecidos por homens e mulheres que têm marcas nos joelhos. Homens e mulheres de oração. De oração. Esse é o caminho que Deus coloca para todos nós. Nós precisamos orar, precisamos buscar a Deus, precisamos orar para buscarmos a Deus. E é por isso que entra o terceiro caminho. Ele vai dizer, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar. E me buscar. Perceba que está tudo conectado. Quando você reconhece sua limitação, quando você reconhece que você não é nada, quando você reconhece que o poder para sarar a nossa terra não está nas nossas mãos, a gente recorre àquele que tudo pode, como Gabriel leu hoje, o texto, na palavra de Deus, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, quando nós nos humilhamos na presença de Deus, é reconhecendo a sua grandeza, e nós nos achegamos a Ele em oração para buscar a sua face. Muitos de nós só vai a Deus em oração, mas não para buscar a face de Deus, mas para fazer pedidos egoístas. É por isso que Tiago vai dizer que a gente pede e nada acontece, porque a gente pede mal.
A gente pede segundo as inclinações do nosso coração carnal. Mas quantos de nós vamos a Deus em oração pelo simples fato de estarmos na presença de Deus, sabendo que a oração é o meio de buscar a Deus? Muitas pessoas oram, mas oram a Deus sempre na perspectiva de pedir alguma coisa a Deus, de esperar as bênçãos de Deus. Quantas pessoas vivem por aí atrás das bênçãos de Deus, não do Deus da bênção? E o chamado de Deus para a sua igreja é que o povo tem que buscar a Deus, buscar a Deus, buscar ao Senhor. O problema da igreja é a falta de conhecimento deste Deus. Ninguém mais busca conhecer a Deus, ninguém busca mais a Deus. As pessoas vivem dentro das igrejas buscando as bênçãos de Deus, mas não o Deus da bênção. E é por isso que a igreja hoje é fraca. É por isso que ela não consegue ser instrumento transformador de Deus na comunidade. É por isso que a gente não consegue mais ser agente transformador na sociedade, na nação, no mundo. Porque nós somos uma igreja fraca. Uma igreja que não busca a Deus. Uma igreja que não conhece a Deus. Por isso que o Senhor disse: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar. Sabe o que Deus está dizendo com isso, irmãos? Que Ele deseja intimidade. Oração e buscar a Deus, isso é intimidade. Intimidade com Deus, irmãos. A igreja do Senhor só vai ser avivada quando ela tiver intimidade com Deus. Em todos os lugares, meus irmãos, em todas as épocas em que houve avivamento na igreja de Cristo Jesus, esse avivamento aconteceu por meio da oração e da pregação da palavra de Deus. Porque não tem outro meio de nós buscarmos a Deus se não for pela oração e pela leitura da sua palavra. Deus revelou a sua palavra para que nós o conheçamos. Nós buscamos conhecer a Deus através da sua palavra. E assim como muitas vezes nós temos sido faltosos na oração, nós também temos sido faltosos no conhecer a Deus. E é por isso que Oséias vai dizer no capítulo 4, no verso 6, que o povo perece pela falta do conhecimento de Deus. O povo perece. O mundo perece pela falta de Deus. O Brasil perece pela falta de Deus. A igreja está padecendo pela falta de intimidade com Deus. Nós precisamos buscar a Deus, meus irmãos. Buscar a Deus. Nossa vida só vai ser sarada, nossa nação só vai ser sarada, a igreja do Senhor só vai ser avivada, restaurada, se nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração. Se nós buscarmos a Deus, irmãos, de todo o nosso coração. E isso, meus irmãos, foi dado à igreja. Nenhum descrente, ele tem acesso a Deus. Somente a sua igreja. O autor de Hebreus vai dizer que nós temos livre acesso a Deus. Cristo Jesus nos deu esse acesso. E que por isso nós podemos chegar na presença de Deus confiantes e nos humilharmos na sua presença, buscarmos a Deus em oração, aonde nós estivermos, a hora que desejarmos. Nós temos o privilégio de ter o Espírito Santo na nossa vida, que testifica da verdade de Deus. Pois é da vontade de Deus que o seu povo conheça, que o seu povo busque, de que o seu povo ore, de que o seu povo se humilhe em sua presença. A igreja do Senhor tem a chave. E é isso que Deus espera do seu povo. O seu povo, Deus deseja sarar a nossa terra, a nossa nação. Mas para isso é preciso uma resposta do seu povo. E a resposta que Deus espera do seu povo é essa: que o seu povo que se chama pelo seu nome, se humilhe, ore
que busque ao Senhor, que busque a Deus. E quarto, que se converta dos seus maus caminhos. Como eu falei, irmãos, nós somos muito bons de olhar para toda essa calamidade à nossa volta. E a gente sair apontando os responsáveis por toda essa situação do nosso país. Mas eu faço uma pergunta: quem elegeu esses homens que aí estão no poder? A igreja. A igreja. Eu tenho certeza absoluta que muitos hoje aqui que se encontram nessa noite votaram na Dilma, votaram no Lula e votaram em muitos outros. Assim como todos nós fizemos os nossos votos. Nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis. Que nessas eleições que está aí por vir, que nós possamos buscar a Deus, para saber a vontade de Deus, para que nós possamos fazer um voto consciente segundo a palavra de Deus. Quantos crentes não venderam o seu voto por R$50, por saco de cimento, por um emprego e por tantas outras coisas? É preciso a igreja de Cristo Jesus despertar. É preciso a gente conhecer a Deus, porque quando a gente conhecer a Deus, a gente vai conhecer a vontade de Deus. A igreja precisa conhecer a vontade de Deus. Quando a gente conhecer a vontade de Deus, que é a sua palavra, nós teremos sabedoria para votar de forma sábia em homens e mulheres que melhor representam a fé que nós cremos. Esses homens que estão aí no poder, a cada dia, cada hora e cada instante, fica colocando propostas que são contrárias à vontade de Deus, à sabedoria de Deus. Mas por que a gente não analisa essas pessoas segundo a palavra de Deus? Segundo a palavra de Deus, nós somos vendidos pela barriga. Então nós precisamos despertar, meus irmãos. Nós precisamos despertar. Se nós desejamos uma mudança no país, essa mudança precisa começar por nós. A começar em mim, a começar em você, a começar na igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque, embora santos, mas nós somos ainda pecadores. O pecado, ele não tem mais o poder de nos condenar, mas ele tem o poder de nos enfraquecer. E a igreja de Cristo Jesus tem sido enfraquecida porque ela não se escandaliza mais com o pecado. Nós temos feito do caso do pecado. Em muitas igrejas hoje, inclusive, é proibido falar sobre pecado, porque não é uma mensagem que agrada as pessoas. As pessoas gostam de chegar em igrejas e ouvirem um sermão que alimente o seu ego. Eles não gostam mais de serem confrontados. Muitos crentes gostam de estar em igrejas assim, que não se fala sobre pecado. Muitos crentes gostam de se esconder em igrejas grandes, porque ninguém mexe no seu pecado, ninguém diz nada com você. Em igrejas conservadoras como essa, se você tocar no pecado de alguém, a pessoa sai da igreja, porque ela não aceita ser disciplinado, ela não aceita ser corrigida, ela não aceita ser confrontada. Muitos, inclusive, saíram dessa igreja nessas condições. Talvez você olhe para o lado, para o outro, sinta falta de alguém, mas muita gente saiu dessa igreja assim, porque não quiseram abrir mão do seu pecado. E se sentiram incomodados porque outras pessoas disseram para ela que ela tinha que abandonar o seu pecado. Mas como ela encontra muitas outras igrejas de portas abertas que abraçam a sua vida e que pouco importa para o seu pecado, lá elas ficam, lá elas se sentam. E assim a igreja vai fazendo caso do pecado. Precisa haver conversão, meus irmãos, no meio da igreja. Precisamos tomar como muito sério o pecado. Foi os nossos pecados que crucificou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se tem uma coisa que Deus abomina, se tem uma coisa que Deus odeia, é o pecado.
E a gente precisa tratar com seriedade. Porque a igreja de Cristo Jesus não foi chamada para viver na prática do pecado. Nós fomos chamados para ser santos. Fomos chamados para ser santos. Gosto muito do testemunho da igreja primitiva. Se você ler Atos, o comecinho de Atos, falando sobre a igreja de Cristo, o testemunho da igreja de Cristo era tão impactante, que as pessoas olhavam para eles, admiravam a igreja do Senhor Jesus, e muitos não tinham nem a coragem de se juntar a eles, pela santidade deles. Mas muita gente hoje olha para a igreja e diz, se é para ser crente assim, eu também posso ser. A nossa santidade deveria ou atrair as pessoas, ou afastá-las. Elas deveriam saber que aqui ninguém ama o pecado. Elas deveriam saber que aqui todo mundo detesta o pecado. Ela deveria saber que aqui é lugar de crescermos em santidade. Nós precisamos, irmãos, nos convertermos. Nós precisamos abandonar os nossos maus caminhos. Nós precisamos fazer a oração do salmista. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. E me guia, Deus, pelo caminho eterno. Nós precisamos sondar as nossas vidas. Como está a sua vida? Que pecados precisam ser tratados na sua vida? Que tipo de filho você tem sido? Que tipo de pecado você tem cometido como filho? Que tipo de pecado você tem cometido como esposo? Que tipo de pecado você tem cometido como esposa? Que tipo de pecado você tem cometido como funcionário? Que tipo de pecado hoje tem nos vencido? É a preguiça? É a comodidade? É a boca suja? É a pornografia? É o adultério? É a homossexualidade? É a fornicação? Que tipo de pecados hoje tem assolado a sua vida? É a falta de oração? É a falta da leitura da palavra de Deus? É a falta de comprometimento com a igreja local? É não ser dizimista? Quais são os problemas de pecados hoje na sua vida? O que hoje assola você? Se a gente quer uma restauração para a nossa nação, irmãos, precisa haver primeiro a restauração em nós. A começar em mim, a começar em você. Deus quer avivar a sua igreja. E o caminho para Deus avivar a nossa vida, a sua igreja, para sarar a nossa terra, a nossa nação, é através da humilhação, da oração, da intimidade com Deus. E nós convertemos os nossos caminhos. Aquele que busca a Deus, que conhece a Deus, que sabe que Deus é santo, esse automaticamente vai abandonar os seus pecados. Porque ele sabe que os seus pecados é contrário à santidade de Deus. A começar em mim, irmãos, a começar em você. Deus quer sarar a nossa igreja hoje. Deus quer sarar a nossa vida. Para que através das nossas vidas, nós sejamos esse instrumento de Deus que Deus vai usar para sarar o lugar onde nós estamos. Às vezes a gente quer ver mudança no nosso ambiente de trabalho. Que tal eu ser essa mudança primeiro? Às vezes a gente quer uma mudança na nossa casa. Que tal começar conosco? A gente quer uma mudança na nossa igreja. Que tal começar por você, então, para que essa igreja mude? Nós queremos uma mudança na nação, a começar em mim e você como cidadão brasileiro. Nós precisamos mudar para que haja uma mudança na mentalidade brasileira. Só existe essa mentalidade brasileira porque nós brasileiros abraçamos essa mentalidade. Paulo vai dizer que nós fomos chamados para sermos transformadores. Ele vai dizer, não vos amoldeis a este século, mas transformai-vos pela renovação que há na vossa mente. Somos chamados para isso, irmãos. Somos chamados para isso. Eu quero convidá-lo nesse momento, antes de fazer uma oração. Eu quero estimular você a esse caminho, sabendo que
Deus tem essa promessa de restauração para a nossa vida. Eu queria pedir o Lucas para passar. Que é o que o texto vai dizer. Que se nós fizermos isso, que se o seu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, lhe buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A Bíblia diz que Deus é fiel e justo para nos perdoar, irmãos, os pecados. E nos purificar de toda a injustiça, de toda a impureza. É certo, meus irmãos. Essa promessa de Deus é infalível. Porque Deus não falha, Deus é fiel e justo. E Ele cumpre tudo quanto Ele diz. Quer ver restauração na tua casa? Quer ver restauração na tua vida? Seja um instrumento de Deus para que Deus restaure esses lugares. Mas a começar por você. Mude você. Permita Deus transformar a sua vida. E aí, quando Deus transformar a sua vida, Deus vai usar grandemente sua vida para mudar os outros lugares. Nós seremos o sal da terra. Nós seremos a luz que tanto Deus deseja nos usar. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Quero que você ore nesse momento. Confesse a Deus. Se humilhe na presença de Deus hoje. Ore a Deus. Busque a Deus. Dê nome aos bois. Não diga, Senhor, perdoa os meus pecados. Dê nome a eles, que eles têm nomes. Ore a Deus. Deus bendito. Eis a tua igreja. Eis o teu povo. Eis os teus filhos. Eis a tua nação, Deus. Povo de propriedade exclusiva tua, Senhor. Eis o teu rebanho. Eis os teus servos. Pai, aviva a tua igreja, Senhor. E sara, Deus, a nossa nação. Usa-nos, ó Deus, como instrumentos de transformação, ó Pai. A começar em nós, Deus. A começar em mim. A começar em cada um dos meus irmãos. Sara a nossa vida, Deus. E nos usa, Deus, para sarar, ó Deus, o nosso lar. Para sermos agentes transformadores no nosso trabalho. Para sermos agentes transformadores na nossa faculdade, na nossa escola. Para que a tua igreja unida, junta, seja, ó Deus, o instrumento que há de sarar a nossa nação. Liberta-nos, ó Deus, do pecado, que tenazmente nos assedia, que tem nos impedido, ó Deus, de sermos a luz que fomos chamados para ser, que tem nos impedido, ó Deus, de sermos o sal, ó Deus, que fomos chamados para ser. Pai, que sejamos a mudança que tanto desejamos no nosso país, que sejamos a mudança, ó Deus, que desejamos nos outros. Livra-nos, ó Deus, transforma-nos no Senhor, que o Teu Espírito, ó Deus, que habita em nós, nos convença nesta noite, Deus, sobre o pecado, e faz chover, ó Deus, sobre mim e sobre a Tua igreja, perdão e graça, pois a Tua palavra diz, ó Deus, que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar, e nos purificar, Senhor, de toda impureza e de toda injustiça. Faz isso, Deus. Eis a tua igreja, eis o teu povo. Faz chover sobre nós, Deus, perdão e graça. Perdão e graça. Purifica-nos, Senhor. Aviva a tua igreja, Senhor. Pois é assim que oramos ao Senhor. No nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.